As Américas. Países: 57. População: 946.087.916. Publicadores: 3.861.145. Estudos bíblicos: 4.196.922. Ela encontrou a verdade onde menos esperava. Numa prisão na Bolívia, os guardas arrastaram Andrea, de 20 anos, para o pátio enquanto ela gritava palavrões e ameaças. Ela era tão forte e violenta que muita gente tinha medo dela. Lady, uma testemunha de Jeová que havia sido falsamente acusada e presa, não tinha medo de Andrea, mas sentia pena dela. Toda manhã, Lady tinha o costume de ler em voz alta um cântico de nosso cancioneiro. Ao ouvi-la, Andrea perguntou: "Você é testemunha de Jeová?" Quando Lady respondeu que sim, Andrea disse: "Minha mãe é testemunha de Jeová, e eu assistia às reuniões e estudava a Bíblia com ela." Andrea começou a chorar. Nos dias seguintes, as duas conversaram sobre assuntos bíblicos profundos, e, quando chegou o dia da audiência de Andrea, oraram juntas a Jeová pedindo ajuda e orientação. Andrea foi libertada e continuou a aprender sobre Jeová. Em pouco tempo, ela se qualificou como publicadora não batizada e já está se preparando para o batismo. Lady aproveitou o período em que esteve presa e iniciou 21 estudos bíblicos. Agora que foi solta, ela vai à prisão 3 vezes por semana para cultivar o interesse encontrado. Foi por causa do site jw.org. Em 2011, um casal bem vestido e seus 2 filhinhos entraram num salão do reino no Canadá em certo domingo. Todos pensaram que eram irmãos de outra cidade. Um servo ministerial chamado Dominique e o visitante Marc-André se reconheceram na mesma hora. Dominique havia lhe ensinado a Bíblia 17 anos antes. Nos últimos 2 anos, ele e a esposa, José, baixavam a Sentinelle Despertai do site jw.org. Então, perceberam que a família inteira deveria ir ao Salão do Reino. Foi iniciado imediatamente um estudo bíblico e a família passou a assistir a todas as reuniões. Depois de apenas 2 meses de estudo, começaram a ter sua própria noite de adoração em família. Eles continuam a fazer bom progresso e José teve sua primeira participação na escola do Ministério Teocrático em maio de 2012. Ele me deu seu lanche e seu chapéu. No Congresso de Distrito de 2010 no Chile, Marcelo, de 10 anos, percebeu que um senhor sentado ao seu lado não tinha nenhuma publicação. "Ele não tem Bíblia", disse Marcelo sussurrando para sua mãe. "Deixe que ele acompanhe os textos com você", respondeu ela. Então Marcelo fez isso. Quando começou o intervalo, Marcelo disse para sua mãe: "Ele não tem lanche." Ela sugeriu que ele dividisse seu lanche com o homem, que se chamava Victor. Marcelo lhe deu um sanduíche e uma xícara de chá. Enquanto Victor comia, Marcelo lhe mostrou todos os textos bíblicos de que se lembrava. Durante a tarde, o sol ficou muito forte. Marcelo mais uma vez falou com a mãe. "Ele não tem chapéu." A mãe disse: "Dê o seu para ele." E foi o que ele fez. Após o programa, Marcelo e Victor se despediram. No congresso do ano seguinte, Marcelo saiu andando na esperança de encontrar Victor. Para sua alegria, lá estava ele, e dessa vez usando gravata. Quando viu Marcelo, Victor disse a todos: "Eu só estou aqui hoje por causa desse rapazinho. Ano passado, recebi um convite para o congresso e vim. Esse menino deixou que eu acompanhasse os textos bíblicos com ele e me deu seu lanche e seu chapéu. Agora estou estudando a Bíblia." Hoje, Victor é publicador não batizado. Elogio de uma jornalista. Uma bem conhecida jornalista na Venezuela descreveu em sua coluna o que havia acontecido quando ela ligou pedindo assistência técnica a uma empresa nacional de telefonia. O atendente foi rude e mal educado, e ela não conseguiu resolver seu problema. Numa segunda tentativa, ela foi atendida por um jovem chamado Misael, que cuidou do assunto de modo educado e eficiente. Ela escreveu: "Durante todo o processo, esse jovem demonstrou gentileza, respeito
disposição de ajudar e atitude cooperativa excepcionais. Com sua ajuda, consegui resolver o problema e também aprendi o que fazer em ocasiões futuras. Quando a mulher o elogiou, Misael explicou que, por ser testemunha de Jeová, ele se esforçava para tratar o próximo como Jesus ensinou. A jornalista pediu para falar com o supervisor de Misael. Ela elogiou o excelente serviço que ele havia prestado. Em seu artigo, ela disse que Misael é testemunha de Jeová e o chamou de venezuelano exemplar. Ela concluiu dizendo: precisamos de pessoas como ele em todos os serviços de atendimento ao público. Não sejam teimosos. Gabriela, que tem 15 anos e é surda, ficou muito feliz de ser batizada em outubro de 2011 num congresso de distrito em língua de sinais no Equador. Ela estava tão empolgada que, ao ir à escola na segunda-feira, pediu permissão à professora para fazer um breve anúncio aos colegas. A professora concordou e Gabriela ficou em pé diante da turma e disse em língua de sinais: no último fim de semana, estive num congresso e fui batizada como testemunha de Jeová. Também gostaria de dizer que estamos perto do fim deste sistema. Nós temos pouco tempo. Vocês têm de fazer as mudanças necessárias logo. Então, não sejam teimosos, obedeçam a Deus. Seus colegas ficaram impressionados. Naquele mesmo dia, na hora do intervalo, Kate, uma testemunha de Jeová surda que estava inativa, perguntou a Gabriela como tinha sido o congresso. Gabriela respondeu com franqueza: foi maravilhoso, mas agora que sou batizada, quero continuar fiel a Jeová. Então, não posso mais ser sua amiga, porque você tem uma vida errada. Ser sua amiga pode afetar minha amizade com Deus. Você precisa mudar. Ore a Jeová e fale com os anciãos. Eu sei que você consegue mudar. Graças ao conselho direto, mas amoroso de Gabriela, Kate foi falar com os anciãos, recebeu ajuda espiritual e voltou a ser ativa no ministério. Ela usou o notebook da professora. Certo dia, os colegas de uma irmã de 16 anos nos Estados Unidos começaram a fazer várias perguntas sobre sua religião, mas ela não tinha nenhuma publicação consigo, nem mesmo a Bíblia. Como queria usar textos bíblicos para responder às perguntas dos colegas, ela pediu emprestado o notebook da professora e acessou o site jw.org. Ela respondeu a todas as perguntas e aproveitou para lhes mostrar como usar o site. Explicou que, sempre que tivessem perguntas bíblicas e não pudessem falar com uma testemunha de Jeová, eles poderiam acessar o site para obter as respostas. No decorrer da semana, ela percebeu que os colegas faziam cada vez menos perguntas. Quando ela quis saber o motivo, alguns disseram que estavam sempre acessando o site, usando seus telefones celulares. Até a professora estava fazendo isso.